Eclesiastes capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queridos, esses versículos que eu li e apresentei aos irmãos, eles vão apontar para a necessidade de se tomar a decisão para crer no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus, crer em Jesus Cristo, antes da morte. Nós vemos em Eclesiastes que está escrito antes que se quebre a cadeia de prata, ou antes que se corte o cordão de prata, em algumas versões. E no versículo seguinte está escrito antes que o pó volte à terra. Isso está dizendo antes da morte, antes que chegue o último dia desse ser humano, antes que chegue o nosso último dia. Nós temos que decidir, nós temos que escolher, nós temos que nos posicionar em Cristo, crer em Cristo, receber a Cristo, andar com Cristo, ter o temor de Deus no nosso coração, temer a Deus e andar no seu caminho, na sua palavra. Goste o homem ou não, goste os demônios ou não, gostem os anjos ou não, goste quem gostar ou não. O nosso compromisso deve ser firmado em Deus antes que o cordão de prata seja cortado, antes da morte. No versículo que eu li de Hebreus 9, 27, está dizendo que ao homem é ordenado morrer uma vez só e vem depois disso o juízo. Isso quer dizer, querido, que não existe esse negócio de morre e nasce de novo, morre e nasce de novo, morre e nasce de novo, até que fique preparado para entrar no céu. Tudo isso é mentira. Purgatório é mentira. Quando o cordão de prata é cortado, o corpo volta para a terra, o pó volta para a terra. O que vai contar é as escolhas que nós fizemos em vida. E lá não tem mais como corrigir nada. Temos que nos decidir por Cristo todos os dias, enquanto estivermos vivos, e sabendo que não temos a ideia de quando será o nosso último dia de vida. Que inclusive pode ser hoje. Hoje pode ser o meu último dia de vida. Amanhã pode ser o meu último dia de vida. Daqui 100 anos pode ser o meu último dia de vida. Não dá para saber.
Hoje pode ser o seu último dia de vida. Ou você ainda pode viver mais 100 anos de vida. Tem pessoa que acaba de nascer e morre. Tem pessoa que vive muitos e muitos e muitos anos, passa dos 100 anos. Mas temos que nos decidir. Estar com Deus todos os dias, enquanto estivermos vivos, para estarmos com Ele eternamente. Se o desprezarmos aqui, seremos desprezados no céu. Se desprezarmos a palavra aqui, seremos desprezados no céu. Se não andarmos com o Filho de Deus aqui, e não nos enchermos do Espírito Santo aqui, então nós vamos ficar fora do céu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você pode e deve anunciar isso, pregar isso, informar as pessoas que existe um inferno e existe um céu. Existe uma vida eterna e todos nós somos eternos, tanto os salvos quanto os perdidos. A diferença é onde a nossa alma vai passar a eternidade. Se com Deus ou sem Deus. Para falar de maneira mais leve. Nós lemos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 12, que está dizendo que foi dado o poder de ser chamado de filho de Deus para todo aquele que nele crê. Portanto, essa história de que todos somos filhos de Deus, que nós temos já ouvido isso há muito tempo, todo mundo diz isso, a maioria diz isso. Diz, eu também sou filho de Deus. A pessoa diz. Eu também sou filho de Deus, porque todo mundo é filho de Deus. E nós estamos vendo na palavra que isso também é mentira. Por quê? Porque os filhos de Deus são aqueles que creem no Filho primogênito, creem em Jesus, que estão em Jesus. Para esses que creem nele, e a Bíblia vai dizer que quem crê nele obedece a sua palavra. Então aquele que crê no Filho passa a ter o poder de ser chamado de filho. Aquele que crê no Filho pode ser chamado de filho. Pode bater no peito e dizer, sou filho de Deus. Mas aquele que não crê, não pode ser chamado de filho. Não é filho, mas pode ser, através da pregação do Evangelho, pode ser resgatado através do poder do Evangelho, para aí então ser chamado, adquirir o direito de ser filho de Deus, adquirir o poder de ser chamado de filho de Deus. E isso tem que ser feito antes da morte. Depois da morte não adianta fazer missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano. Não adianta, não adianta, não adianta. Tem que decidir agora. Tem que decidir hoje. Tem que decidir todo dia. Andar em Cristo. Andar com Cristo na palavra, crendo nele, obedecendo ele. Para que no dia que o cordão de prata for cortado, para se encontrar com Ele, para estar com Ele, eternamente com Ele. Porque o filho volta para a casa de seu pai. O filho volta para a casa de seu pai. Deus abençoe. Paz do Senhor.